Nos últimos anos, não faltaram reportagens sobre falsificação de remédios na televisão, no jornal, no rádio, em revistas, aqui, claro, no Jornal Futura. Pois bem, com o passar do tempo, a luta contra esse problema ganhou novos capítulos. A última tentativa foi a Lei 12.894, que autoriza a Polícia Federal a investigar, entre tantos pontos, casos de adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Na matéria da Larissa Werneck, você vai conhecer os perigos de se ingerir um falso medicamento. Vamos ver. Eu achei que ele estava gripado, mas uma gripe assim meio diferente, meio seca. Aí o médico diagnosticou que ele estava com uma pequena pneumonia, uma coisa assim muito discreta. E aí receitou um antibiótico, era bem no comecinho mesmo. Só que uma semana depois o quadro evoluiu de tal maneira que ele teve que ser removido para um hospital que tivesse uma UTI infantil. E o médico concluiu que foi o remédio falsificado. Não tinha como ele, pelo menos, não piorar tanto, né? Tomando um antibiótico, não era para ele piorar tanto, ter evoluído em uma semana do jeito que evoluiu. A história contada por Sandra aconteceu em 1998 com o filho Bruno, que na época tinha 8 anos. Felizmente, ele se recuperou e não entrou para as estatísticas de pessoas que morrem vítimas da falsificação de medicamentos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por causa da utilização de remédios falsos durante um tratamento médico. E o Brasil está entre os países que mais consomem esse tipo de produto. Para se ter uma ideia, em 2011, cerca de 850 unidades de medicamentos falsificados foram produzidas no país. Os tipos de medicamentos que são mais falsificados são para esses social, né, que é para disfunção erétil. Agora, os medicamentos mais caros. Os caros é que são muito falsificados. O antibiótico, tem hormônios. Não é? Lá no passado, houve a pílula da farinha, não é, que era o anticoncepcional. Houve medicamento contra câncer de próstata. Alergia, intoxicação, né? Uma questão de, além de não tratar a doença, né, piorar a situação clínica do paciente. Né? O hipertenso, por exemplo, toma um remédio falsificado, além de não estar tratando a hipertensão, ele pode ter, por exemplo, o que se chama popularmente de derrame. Então, a falsificação do medicamento, ela pode levar ao não tratamento da doença, mas pode levar à morte, quer dizer, uma coisa, um extremo ao outro. De acordo com o Ministério da Saúde, a internet é um dos principais meios de acesso aos medicamentos falsos, com mais de 1.200 sites ilegais de vendas desses produtos. Você adquirir um medicamento pela internet é uma fonte muito grande de medicamentos falsificados. Além disso, adquirir medicamento que não seja dentro de uma farmácia. Porque na farmácia você tem um profissional de nível superior, profissional de saúde, que é o farmacêutico. O farmacêutico, ele também é um fiscal daquela farmácia, ele observa os medicamentos que são adquiridos, são colocados, expostos à venda. Essa farmacêutica do Rio de Janeiro explica que na hora de comprar um remédio, o consumidor deve ficar atento a alguns dispositivos de segurança criados pela Anvisa. Primeiramente, a gente tem que olhar realmente se a embalagem está íntegra, né? Está em perfeito estado. Se o nome do medicamento também ele está de uma forma legível e de fácil entendimento. O lacre de segurança, se ele não está rompido. Outro item importante é a tinta reativa, né, que geralmente fica uma das laterais da embalagem do medicamento, mais ou menos na altura da tarja vermelha ou da tarja preta do medicamento. Você vê, a gente vai continuar conversando sobre pirataria e os prejuízos que ela proporciona na economia brasileira e mundial. Para isso nós trouxemos o Gilberto Braga. Ele é professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Você pode participar com a gente enviando perguntas, comentários pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou pelo nosso Twitter, o @Canal Futura. Professor, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Muito boa tarde. Eu peguei um número.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mercado de medicamentos falsificados movimenta cerca de 75 bilhões de dólares anualmente. Como que isso prejudica a nossa economia, a economia do Brasil? Prejudica na medida em que, primeiro, você tem um risco para a saúde das pessoas. E isso tem um risco econômico porque pessoas maltratadas amanhã demandarão despesa pública de cuidados médicos com essas pessoas. Prejudica a economia propriamente dita, porque os detentores dessas patentes, os produtores, os laboratórios, deixam de faturar. Deixa de gerar empregos para trabalhadores brasileiros. Então, de alguma forma, todos se prejudicam. E, além disso, o governo deixa de arrecadar os tributos que estão embutidos no preço desse medicamento, portanto, deixa de entrar dinheiro no cofre do Estado. De alguma forma, o consumidor, ele, ao comprar um produto pirata, seja medicamento ou qualquer outro, ele acaba se arriscando na medida em que, ao procurar certamente pagar menos, comprar mais barato, essa é, teoricamente, a vantagem do produto pirateado, ele acaba expondo a sua saúde ou até mesmo a sua condição física a um determinado tipo de risco que ele não pensa na hora em que toma essa decisão. Você falou de tributação, são 5 horas e 22 minutos do dia 29 de janeiro de 2014 e, de acordo com o impostômetro, foi arrecadado pelo governo 185 bilhões 423 milhões agora. O que o imposto tem de acordo ou tem ligação? Como que é essa ligação entre o imposto e a pirataria? Olha, a carga tributária brasileira, quando comparada com o que os outros países praticam, é muito superior. Então, o Brasil, como um país desenvolvido ou chamado emergente, ele, quando comparado com seus países que têm o mesmo tipo de economia, ele cobra de 4 a 5 vezes mais tributos do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que a Rússia, do que a China, do que a África do Sul. Então, nesse sentido, a pessoa que compara o preço de um artigo vendido no Brasil, de uma marca estrangeira, de uma marca global, com o preço que esse mesmo artigo é vendido nos Estados Unidos ou na Europa, ele paga 5 a 6 vezes menos se comprar lá fora. Então, isso abre espaço para que esse produto seja pirateado, sobretudo quando é um produto de grande atração de consumo, e ele seja vendido aqui por um preço mais barato do que o preço que é oficialmente praticado e um preço bastante atraente para o consumidor brasileiro. Além do que, o fato desse produto brasileiro ser vendido por um preço muito elevado, ele alija da capacidade de consumo determinadas camadas de renda. Então, um produto pirateado, um tênis, por exemplo, de uma marca estrangeira bonitinha, ele custa, às vezes, R$300 numa loja se comprado oficialmente e pode ser comprado a R$30, por exemplo, no comércio informal. Ele faz a mesma vista, ele faz a mesma presença, mas certamente o prejuízo que isso pode trazer à saúde desse consumidor, ele não pensa na hora de comprar. Agora, vamos falar dos vendedores, daquelas pessoas que estão vendendo os produtos piratas. Se a gente acabar com essa pirataria, o que a gente faz com esses vendedores? Esse é um problema grave que existe, que é a economia informal. Às vezes são pequenos empreendedores, mas na maioria das vezes são empregados, são pessoas que acabam até sendo exploradas por grandes atacadistas de pirataria, né? E o ideal é que houvesse um processo de reeducação com recolocação. Infelizmente, esse processo é muito difícil que ele ocorra de forma autônoma. Combater a pirataria é como enxugar gelo. Você tem uma ação do tipo policial, que pune, que prende, mas amanhã aquele camelô ou aquele vendedor informal é substituído por um outro. O ideal é que o Estado participasse, ou seja, que a presença do poder público, dando oportunidade para esses trabalhadores, a maioria deles informais, pudessem fazer algum curso de capacitação para que, então, conseguissem emprego e fossem reaproveitados em outras atividades da economia, com todos os seus direitos respeitados e, portanto, numa condição melhor, até ganhando mais.
obrigado pela sua vinda. Boa tarde. Prazer grande. A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente volta já já. Veja a seguir a atmosfera musical que hoje respira a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, por causa do Festival Internacional.